Chegaremos no segundo limite fundamental, que é dado como e, o limite do x que tende ao infinito de 1 mais 1 sobre x de x. A gente vai chegar nesse limite através de manipulações algébricas e vamos trabalhar com o logaritmo de base natural. Primeiramente, a gente vai partir de uma função f de x, ln de x, sabendo que a sua derivada é 1 sobre x, já que nós temos que a derivada de equações logarítmicas. Então, qualquer função logarítmica de log de a x, a sua função será dada como 1x ln de a. Portanto, se aqui a base é e, isso daqui dá 1. Então, ficaria só o x. Então, sabemos que em f de 1 a gente tem 1. F' de 1 a gente tem 1 na derivada. Certo? Portanto, a gente, pela definição de derivada, a gente tem que a f de 1 seria dada como limite de x que tende a zero de f de 1 mais x menos o f de 1 sobre x. Isso aqui seria igual a... Eu vou trabalhar aqui só aqui em cima e depois eu tomo um limite, tá? Então vamos apagar essa igualdade. O f de 1 mais x, ele vai ser ln de 1 mais x menos o ln de 1. Tudo isso sobre x. Nós temos que o ln de 1 é zero, já que o e elevado a zero é 1. Então, nós temos que o ln de 1 mais x aqui. Portanto, o f' de 1 vai ser igual ao limite do x que tende a zero de 1 sobre x, ln de 1 mais x. Isso aqui tem que ser 1, porque a gente viu aqui que essa derivada dá 1. Logo, a gente pode usar a propriedade de logaritmo. Então, vamos só colocar isso aqui. A gente tem, então, que... Vamos usar só as propriedades para depois tomar... Vamos colocar, na verdade, então, o limite de x que tende a zero. Isso aqui pode virar uma potência, né? Um ln de 1 mais x sobre 1x, certo? Isso aqui tombaria para cá e ficaria x que multiplica ln de 1 mais x, certo? A propriedade logarítmica, a gente está trabalhando com expoentes. Logo, tendo isso daqui, a gente pode ver uma outra coisa. Então, sabemos que o e, ele pode ser e a 1, e o 1 é igual ao limite de x que tende a zero. Então, a gente vai ter que o limite de ln de 1 mais x, 1 sobre x. E a gente pode apenas escrever isso aqui como limite de x que tende a zero de e ln de 1 mais x, 1 sobre x. Observe que a gente pode fazer isso daqui porque não vai mudar se a gente escrever o limite aqui em cima ou o limite aqui embaixo. De qualquer forma, a gente teria que trocar entre aspas, né, o x por zero para ver como vai ser o comportamento dessa função aqui, e ln de 1 mais x sobre 1 sobre x. A gente vai utilizar outra propriedade que diz que temos um log
de A e um B. Isso daqui é B, certo? Então, temos o A elevado ao log na base A, também os dois aqui, de B. Então, isso aqui tudo vai ser o próprio B. Logo, a gente tem aqui um E elevado a um logaritmo na base E de 1 mais x que na potência de 1 sobre x. Então, isso daqui Então, a gente teria que o E seria o limite de x que tende a zero disso daqui. No caso, não é disso aqui não, perdão, é disso daqui. Que esse aqui seria o B. Então, 1 mais x, 1 sobre x. Certo? Observe que a gente teria, então, 1 sobre x, a gente pode dizer que é k. Isso aqui, então, ficaria limite de k que tende a zero. Na verdade, não vamos só reescrever a expressão, né? Porque vai ter que fazer pequenas mudanças aqui por causa dessa mudança de variável. Então, ficaria 1 mais 1 sobre k, porque o inverso daria o x, que temos aqui, e k. Se a gente quiser que isso aqui tenda a zero, a gente tem que tender isso aqui a infinito. Pois o k tendendo ao infinito, essa expressão daria zero, que condizeria com isso aqui. E isso aqui tendendo ao infinito, condiz com isso aqui, né? Porque quando o x tenderia a zero dessa expressão, isso aqui tenderia a infinito. E o k vai tender a infinito. Então, a gente tem isso aqui. Concluímos, então, que o segundo limite fundamental pode ser dado por essas manipulações. A gente chegou aqui ao limite de... só vamos mudar para não ficar k, né? Ficar igual, mas é a mesma coisa. De infinito. 1 mais 1 sobre x de x. A gente tem aqui, então, o nosso segundo limite fundamental, demonstrado através de propriedade de logaritmo e de derivada de logaritmo, né? Que tem que ter uma base sobre isso. Tem que saber como funciona aqui a regra de derivação da propriedade de logaritmo ou saber demonstrá-la também, vai ser útil de qualquer forma. A propriedades, então, que foi útil para a nossa análise foi saber essa regra, foi saber essa regra e foi saber essa regrinha aqui também, né? Que tem a mudança aqui, ó. Que isso aqui pode ser escrito como 1 sobre x. Então, são essas três propriedades que seriam bem importantes, além de ter essa sacada de e elevado a 1 pode ser escrito como limite de x que tende a zero, de ln de 1 mais x, na potência elevado, né, tudo isso a 1 sobre x, pois a gente viu aqui que o f' de 1, essa derivada daria 1.